Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Trago para vocês hoje um mega comparativo em mais de 30 testes com 7 CPUs atuais. Ryzen 5 1600, 2600, 3600, i5 9400F, 9600K e 8700K, além do 3600X que eu esqueci ali na lista dos Ryzen. Nós vamos fazer um teste com a 2080 Super, que é a placa de vídeo mais rápida que eu tenho aqui, em Full HD e 2.5K. Vamos avaliar o custo por frame, a média de frames, custo-benefício em geral desses 7 CPUs. Qual rende mais? E qual vale mais a pena nos atuais preços de novembro de 2019, antes da Black Friday? Se você ficou interessado, vem comigo até o final. Com iluminação Rainbow, design compacto e uma boa construção no padrão ABNT2, o teclado mecânico Gandias Hermes Z2 é um dos mais baratos do Brasil. Sai na frente de seus adversários clicando no primeiro link da descrição. Vamos lá então, pessoal. Há exatos 2 meses atrás eu trouxe para vocês um comparativo parecido, só que com 6 CPUs. Então eu estou incluindo nesse comparativo o Ryzen 5 1600. Por quê? Ele tem aparecido em preços muito bons. Eu vi, por exemplo, esses dias ele a R$ 499. É um CPU que está custando menos da metade do que um 3600. E aí fica aquela dúvida na cabeça das pessoas: pô, será que vale a pena eu gastar quase o dobro aí num 3600, pagar R$ 400 a mais, R$ 300 a mais num 9400F, ou vou de 1600 mesmo? Então é para isso que eu fiz esse vídeo, para responder a essa pergunta, ok? Vamos começar com os testes de processador, renderização, testes sintéticos, ok? Aqui em FeatureMark 3D Mark Time Spy DirectX 12, que é um teste aí bem conceituado, onde nós estamos avaliando apenas a pontuação do CPU. Nós vemos que o 8700K apresenta o melhor resultado, seguido ali pelo 3600X e o 3600. Né? A gente vai ver essa escada de performance. Entre os Ryzen, o 3600X sempre vai ter o melhor desempenho, o 3600 um pouquinho menos, já que a diferença é apenas 200 MHz no clock, praticamente nenhuma diferença. O 2600 é um CPU de segunda geração, então ele já fica um pouquinho abaixo, e o 1600, que é de primeira geração, fica um pouco mais abaixo. Então nós temos ali ele apresentando o pior resultado, logo abaixo do i5 9400F. Ah, mas então o Ryzen é lixo. Calma que o Ryzen custa bem menos. E esse é o diferencial dele. E vocês vão ver no final que se ele custar mais, se ele estiver muito perto do 9400F, simplesmente não vale a pena. O 9400F ou o 2600 são CPUs melhores, beleza? Passando aqui para o teste de renderização no After Effects CC 2019, é uma renderização 3D em Full HD, onde nós temos o melhor desempenho no 8700K, seguido pelo 3600X. Na parte de baixo, o 1600 renderizou ali em 31 minutos e o Ryzen 5 2600 em 27 minutos. Pode parecer sim uma diferença pequena numa renderização assim, de 31 minutos, só que uma renderização de 10 horas, essa diferença percentual pode fazer diferença para quem ganha dinheiro. E é aí que a gente recomenda CPUs mais rápidos para esse pessoal. Para o cara que faz uma renderização casual, uma vez na semana, meio que tanto faz. Qualquer um dos 7 CPUs vão te atender aí perfeitamente, ok? Passando aqui para o teste de memória RAM do AIDA 64, esses testes tinham sido feitos logo no começo, há 2 meses atrás, né? No começo do lançamento dos Ryzen de terceira geração, e está meio bugado ainda ali o teste de escrita. Então o desempenho é parecido. Eu estou usando uma RAM de 3000 MHz CL16 em todos os testes. Esse aqui é o teste de latência da RAM. Os CPUs Intel sempre apresentaram uma latência consideravelmente menor. O 1600 ficou ali no meio do caminho entre o 2600 e o 3600X, que aumentaram um pouquinho a latência, mas eles compensam isso com uma maior quantidade de cache L3. Se eu não me engano, tem ali mais de 70 MB, eu não lembro o valor exato agora. Passando para o teste em Blender Classroom, é uma demo que você pode baixar do site do Blender para fazer o teste aí. Nós temos ali o 3600X apresentando o melhor resultado, renderizando a cena em 16 minutos e 22 segundos.
e o Ryzen 5 1600 ficando acima até mesmo do 9600K. Então esse é um teste que explora bem múltiplas threads do sistema, ele utiliza 100% de todas as threads, e o 1600 se deu melhor ali, o 9400F, por ser um CPU de 6 núcleos e 6 threads, ficou na parte de baixo. Basicamente o mesmo vai acontecer ali de uma forma parecida no Cinebench R20, o Cinebench R20, que é um benchmark para você usar o Cinema 4D, ele não é simplesmente um benchmark inútil para você calcular a pontuação, não, ele serve para um propósito. A gente vê como é que roda no Cinema 4D. O 3600X apresentando o melhor resultado, inclusive o 3600 superior ao 8700K, que custa bem mais que ele, a gente já viu que o 8700K perdeu o sentido nesse preço. 2600 ali apresentando o resultado intermediário, e o 9400F um pouco abaixo em multitarefa em relação ao Ryzen 5 1600, só que superior em relação a ele no teste single core. Single core dos CPUs Intel realmente são bem fortes, os Ryzen de terceira geração vieram com single core mais forte ainda, conforme vocês estão vendo. Nós temos aqui mais um renderizador, que é o Corona, esse aqui é o teste de benchmark dele, onde nós podemos avaliar a pontuação para uma renderização usando tanto o 3ds Max quanto o Cinema 4D, que tem a opção desse renderizador. O 8700K melhor resultado, mas praticamente empatado ali com o 3600X, e o pior resultado, 9400F, 9600K e o 1600 novamente acima dele e abaixo do 2600. Nós temos aqui o teste do Passmark Benchmark, que é um benchmark para uso geral, CPU Score. Os Ryzen de terceira geração superiores ao 8700K, Ryzen de primeira geração levemente superior ao 9400F. Passando aqui para FeatureMark PCMark 10, que é novamente mais um benchmark para o PC doméstico. Ele avalia ali o uso essencial, criação de conteúdo, navegação, abertura de diversos softwares e gera essa pontuação. Ryzen de terceira geração vencendo, né? E o 1600 obtendo o pior resultado de todos, bem abaixo ali inclusive do 2600. Teste de renderização no Vegas 16, 1080p, 30, usando ali aquele preset que vocês estão vendo, 8700K e 9600K terminaram mais rápido que o 3600X, embora teve um empate técnico ali de poucos segundos entre o 900K e o 300X. O Ryzen 5 1600 obtendo o pior resultado, ficando ali cerca de 1 minuto e 30 segundos mais lento que o teste do 2600. Aí volto a falar aquilo que eu falei para vocês, é uma diferença bem pequena, o cara que vai fazer uma renderização simplesmente não faz diferença, né? Esses 2 ou 1 minuto de diferença. Nós temos aqui um teste de criptografia usando VeraCrypt AES, onde os Ryzen de terceira geração ficaram superior, o de segunda geração e o de primeira geração também ficaram superiores em relação aos CPUs Intel. Ali novamente a gente vê o melhor aproveitamento das threads em relação ao 8700K, que tem a mesma quantidade de threads. Aí é algum detalhe da arquitetura dos Ryzen que se deu melhor nesse tipo de teste. W-Prime Benchmark, esse sim é um teste sintético, apenas para a gente ver um comparativo adicional. Os Ryzen ficaram bem, o 8700K ficou ali entre o 3600 e o 3600X, lá na parte de baixo o 1600 apresentou um resultado melhor no multitarefa por ter mais threads, né? Isso que é um CPU que está trabalhando também ali numa frequência bem baixa, 3.4 GHz, você faz overclock nele, ele vai passar até mesmo o desempenho do 9600K. Beleza, pessoal, terminamos então aqui o teste de processador. A conclusão que nós vemos aqui é: os Ryzen apresentaram um bom desempenho, os Intel também. Cada teste tem a sua particularidade, mas no geral o que nós vemos é, nos softwares que aproveitam melhor mais núcleos e mais threads, os Ryzen conseguiram se dar melhor. O 1600 ficou acima do 9400F em vários testes. Houveram testes que os Intel ficaram lá em cima, tem um melhor aproveitamento, no caso do Vegas, enfim. Bom, agora vamos partir para os testes em jogos, que é uma coisa que vocês gostam muito de ver aqui no canal. Hoje nós vamos avaliar apenas os gráficos, né? Caso vocês queiram, comenta aqui embaixo: Lucas, eu gostaria de ver também o teste lá da Lara. Eu tenho tudo gravado, eu posso simplesmente colocar para vocês. É que eu não quero que o canal fique muito repetitivo, toda hora mostrando a mesma coisa. Então, digam aí, vocês querem ver o teste lá da lado ou só os gráficos são suficientes? Conto com o feedback de vocês. Beleza, pessoal? Vamos começar aqui com o jogo
terrível para a CPU, que é Assassin's Creed Odyssey. E antes que alguém pergunte, eu ainda não incluí o Red Dead Redemption 2, porque esses testes aqui foram feitos antes dele, né, no caso do lançamento, então não deu tempo de trazer esse jogo ainda em comparativo, embora já tenha vários gameplays e testes aqui no canal. Então nós vemos aqui o desempenho tanto em Full HD quanto em 2.5K. É importante a gente avaliar no Full HD, que é a resolução mais usada das pessoas, mas também vamos olhar uma resolução intermediária, que é um cenário onde fica mais GPU bound, onde a taxa de frames normalmente fica menor, porque você está exigindo mais da placa. E aí a diferença entre os CPUs começa a diminuir. Logo, em 4K, a diferença vai continuar diminuindo, não porque eu estou subindo a resolução, o uso de CPU vai ser menor, não. Eu estou subindo a resolução, o uso de CPU está ficando menor porque a quantidade de frames está sendo menor. De forma com que, em Full HD, a diferença entre os CPUs é mais ressaltada, mas para o cara que quer jogar em 2.5K, o cara que quer jogar em 4K, a diferença entre os CPUs vai ficar cada vez menor. Cada vez menor. E isso é interessante também de mostrar para vocês, ok? Então, nós temos aqui o jogo Assassin's Creed, tem diferenças bem ressaltadas em Full HD, e a escada de performance, né, o 1600 fazendo ali na média dos 68, 2600 uma média de 11 frames a mais, e o 3600 uma média de 13 frames a mais, então vai subindo a performance. 8700K, melhor desempenho, a gente já sabe disso, que nos jogos da Ubisoft os CPUs Intel normalmente se dão melhor, tá? Vocês vão continuar vendo outros jogos aí. Em 1040p, olha que curioso, a diferença diminui, e o FPS do Ryzen 5 1600 é praticamente o mesmo do Full HD, porque em Full HD ele estava gargalando, estava limitando a performance. Em 1040p o gargalo foi menor, houve uma aproximação maior do 2600. Então a gente está vendo que para 60 FPS o Ryzen 5 1600 é um bom processador. Não, quero focar em 100, 150, 144. Aí eu vou indicar outro CPU para vocês. No final do vídeo a gente vai ver isso aí. Fique até o final. Vale a pena, prometo. Battlefield 5 no modo campanha. Nós vemos ali novamente o 1600 e o 2600 com mínimas bem diferentes em relação ao 3600, né? E os CPUs Intel ali na parte de cima com o 9400F e 8700K apresentando o melhor desempenho em 1040p. As diferenças começaram a diminuir, a gente vê ali apenas 3 frames de diferença para um 3600. Um 1600 fazendo 3 frames a menos que um 3600. Olha só isso aí. Na mínima, 7 frames a menos, mas ainda assim rodando bem acima de 60, com a média acima de 100. E aí que eu bato na tecla da questão do gargalo. Tá vendo gargalo? Tá vendo gargalo. Se você for ver os testes lado a lado, até o 8700K está gargalando. A gente pôs uma placa muito rápida aqui. Vai dar gargalo, isso é óbvio. Mas, qual é o ponto que o gargalo te incomoda? O gargalo te incomoda a 144, então você tem que colocar um 9900K e meter overclock. Ah não, o gargalo me incomoda quando cai de 60. Vocês estão vendo que os CPUs estão entregando 60 FPS, todos eles. Com exceção de um jogo ou outro, aqui no caso Assassin's Creed, que a gente viu que entregou menos no Ryzen 5 1600, ok? Passando aqui para CSGO Multiplayer, no mapa FPS Benchmark. Como eu rodo na configuração máxima do jogo, a gente vê mínimas bem baixas, só que se você colocar no low aí, com qualquer placa, vai entregar muitos frames. Mas enfim, nós vemos que há uma boa diferença entre o 1600, 2600 e 3600. O 9400F fica no meio do caminho, entregando ali mais de 300 frames na média. Então a partir do 2600, a gente já conseguiu entregar mais de 300 FPS no CSGO. E aí, cada um julga a relevância. 237 para 300. Você consegue perceber essa diferença? Cada um vai julgar, não vai ser eu. Tá? Em 1040p, normalmente, nós temos uma diferença ressaltada entre os Ryzen e os CPUs Intel ali brigando na parte de cima. Inclusive, em Full HD, o 9600K entregando 417 frames na média. Dota 2 Multiplayer é um jogo que fica praticamente, né, a mesma coisa em 2.5K e Full HD, porque tá gargalado, tá limitado pela engine, pelo jogo. O 1600 apresentou a mínima de 63
enquanto que um 3600, 88, 9400F, 91, 8700K sempre com melhor desempenho. Então o 8700K é o melhor CPU. Para quem quer empurrar mais frames, independente do preço, nesse teste sim, vocês estão vendo isso. Agora, qual é o melhor CPU no contexto geral, nós vamos avaliar depois também. Far Cry New Dawn, mais um jogo aí da Ubisoft, onde nós vemos que os CPUs Intel, conforme eu falei, apresentam o melhor desempenho. O 9600K, inclusive, ficou até superior ao 8700K, e lá na parte de baixo o 1600 apresentou dificuldade para fazer 60 na mínima, mas fez 52, que é um FPS bem próximo, né? O 2600, 58 na mínima, 84 na média, 3600 subiu o desempenho, e a performance do 1600 fica bem parecida em 1440p, né? Nós temos aqui GTA V, mais um jogo onde houve bastante gargalo na parte do 1600, aonde melhorou com 2600 e melhorou com 3600, que fica com a média empatada tecnicamente ali até o 9600K. Praticamente também com o 8700K, né? Os resultados em Full HD estão parecidos. Apenas a mínima do 3600X que ficou um pouco melhor, mas ainda assim rodando acima de 60. E em 1440p também resultados ligeiramente parecidos. Nós temos aqui Mass Effect Andromeda, que é um jogo bem GPU-bound, aonde nós vemos que todos os CPUs tiveram bons desempenhos, né? Houveram sim algumas diferenças na média, mas é aquilo, de 147 do 8700K para 138 do Ryzen 5 1600. Você perceberia essa diferença sem estar jogando, sem estar monitorando? Caramba, não tem como não estar jogando, né? Sem estar monitorando, você perceberia? Essa é a questão que eu quero levantar para que vocês avaliem. É uma diferença muito pequena nesse tipo de jogo. Metro Exodus, nós vemos diferenças maiores, de repente para o cara que quer jogar a 144 FPS em Full HD, o Ryzen 5 1600 não dá conta do recado, né? Mas para quem quer rodar a 60, dá conta. Todos os CPUs dão conta perfeitamente para rodar a 60 FPS nesse jogo. Nós temos aqui o Project Cars 2, novamente todos os CPUs dando conta de 60 FPS, e para quem quer jogar com frame rate maior, os CPUs i7 e o Ryzen 5 terceira geração, além do 9600K, estão apresentando os melhores resultados. Rainbow Six Siege, nós vemos aqui novamente todos os CPUs apresentando 60 ou mais, aqui no caso todos apresentando mais de 100 FPS, e de repente o cara que é o mais viciado em FPS quer mais de 300, o 9600K e o 8700K estão te entregando isso, certo? Resident Evil 2, mais um jogo que é GPU bound. Em Full HD nós temos sim algumas diferenças, né? Por exemplo, a mínima de 99 do 1600, mas é um jogo, né, uma história ali de campanha, não é um jogo multiplayer, não é competitivo, você não vai ter problemas com input lag, então é um jogo que a gente não se preocupa tanto com diferenças de frames, né? Mas há diferenças para o cara mais hardcore, 144, enfim. Em 1440p as diferenças começam a diminuir bem, e 4K vão ficar ainda menores, tá? Para quem quer jogar em 4K, fazer 60 em todos os jogos, todos os CPUs entregam isso. Qual que é o meu conselho? Pega o mais barato. Pega o mais barato, que no caso aqui, hoje é o 1600. Shadow of the Tomb Raider, nós temos aqui em Full HD algumas diferenças estranhas, né? O 9600K apresentando uma mínima meio bizarra ali, os Ryzen de terceira geração apresentando exatamente o mesmo desempenho, tanto em Full HD quanto em 1440p também ficou bem parecido ali, e apenas o 1600 que teve algumas mínimas ali um pouco menores, mas ainda assim entregando mais de 60 FPS. The Division 2, novamente todos os CPUs entregando na média 60, na mínima o Ryzen 1600 não entregou em Full HD e também não entregou em 1440p, junto com o 2600, ok? Watch Dogs 2 é um jogo terrivelmente pesado e mal otimizado para AMD, né? Isso não é de agora, desde a primeira geração a gente já viu os CPUs passando mal aqui, tanto que você vê aí o 1600 fazendo 50 de mínima, né? E enquanto que um 3600 faz 72, é um 22 frames a mais de mínima, né? E os CPUs Intel apresentando também um bom resultado. Bom pessoal, chegamos ao final dos testes em jogos, né? Estamos aqui no Witcher 3, onde basicamente o mesmo se repete, 1600, pior resultado,
e ali também entregando 60 frames. E agora eu faço a pergunta para você, qual é a quantidade de frames que você quer jogar? Você quer jogar 30 frames no PC? Ou até um Atom da conta, um Pentium da conta. Você quer jogar 60 frames? Os 7 CPUs te entregam isso. Então esse tipo de comparativo é mais interessante para o cara que quer jogar, sei lá, 144. De repente o cara comprou um monitor 120 Hz, 144 Hz, ele quer o melhor, a maior quantidade de frames possível. Aí a gente começa a olhar esse tipo de comparativo. Porque se você é o cara que foca em 60, isso aqui perde o sentido para você. Simplesmente perde o sentido. Dá para focar no mais barato. Não necessariamente que vai entregar 90, 200, quando o seu foco é 60. Não importa entregar mais que isso. Certo? Média de frames em 15 games. Nós vemos que o 1600 apresentou a menor média, mas 119 frames de média. Né? O 2600 apresentou um pouco mais, o 3600 apresentou um pouco mais e ficou empatado tecnicamente com todos os outros. Muito parecido, de 156 para 165 do 8700K. Nós temos aqui a performance relativa, onde nós vemos a diferença percentual, aonde houve um bom salto de desempenho do 1600 para o 2600, mas sem sombra de dúvida, a arquitetura Zen 2 melhorou mais do que apenas o Zen+. Ficou confuso, né? Muitos mais na frase. Nós vemos aí uma diferença boa do 2600 para o 3600 e se você compara primeira com terceira geração, é um bom salto de desempenho, né? Avaliando a performance dos games no geral. 9400F levemente superior ao 3600, né? Mas muito próximo ali também ao 3600X. O 8700K 4% superior, custando R$900 a mais. Não faz sentido. Não é um CPU que eu recomendo hoje mais. Nós temos aqui o mesmo teste agora em 1040p, onde as diferenças começam a diminuir. Pois é, começam a diminuir. Olha a diferença de 5% do 2600 para o 3600. E se você continua subindo e parte para um 4K, que não foi o caso aqui, não fiz os testes, vai diminuir mais ainda, certo? Bom, pessoal, chegamos então ao final desse vídeo. Agora nós vamos avaliar um dos principais gráficos. É um gráfico que responde muitas perguntas, mas nós temos que avaliar com cuidado, porque nem sempre o CPU que tem o melhor custo por frame é o melhor para você. Se eu colocar aqui, por exemplo, um foco, quero rodar 144 FPS, então quer dizer que o Ryzen 5 1600 é o melhor CPU para mim? Não, não é. Não é, porque é um CPU que não consegue te entregar uma alta taxa de frames, mesmo tendo folga, mesmo tendo mais threads que um i5. Nesse caso, eu te recomendaria o i5, tanto o 9400F quanto o Ryzen 5 3600. São CPUs melhores para te entregar isso. Ah não, mas eu quero rodar só 60. Não me importo com alta taxa de quadros. 1600, no preço que ele apareceu, 499 ou 549, ele vale a pena. Olha só que interessante, no preço 499 que nós estávamos vendo aí, ele tem o menor custo por frame. Agora, no preço atual, que eu olhei agora, dia 11 de setembro, ele subiu para R$669, ele subiu bem, e aí não vale mais a pena. O 9400F tem um custo por frame menor. O 9400F tem 6/6, o Ryzen 5 1600 tem 6/12, tem mais threads, um pouco mais de folga para você trabalhar no seu sistema. E está numa plataforma que você pode partir para um 3600 sem nenhum problema. Enquanto que o i5 está numa plataforma que está morrendo. A 10ª geração vai chegar e o socket vai incompatibilizar. Você vai precisar trocar de placa-mãe para comprar a 10ª geração. Enquanto que você pode partir do 1600 direto para um 3600. E no preço do 669, você pode comprar um 2600, você vai ter o mesmo custo por frame que ele. O mesmo custo por frame de 37 centavos. Os Ryzen também têm bons custos por frame, estão ali com um preço um pouco maior, porque realmente custam mais. Aqui eu peguei o preço de promoção que saiu aí na Kabum, do 3600X, é o preço atual dele, R$ 1.099, que é o mesmo preço do 3600. Eu sei que não faz muito sentido, mas é o preço que saiu.
e 7 simplesmente não vale a pena. Avaliando esse caso do custo por frame, se você quer a maior quantidade de frames possível, você vai de 7 ou de 9. Agora, se você preza por um custo-benefício um pouco melhor, hoje 9400F até R$ 788. Se você encontrar o Ryzen 5 1600 por menos de 600, ele ainda tem um bom custo por frame. Se você quer rodar 60, lembrando, os 7 CPUs te entregam isso. E aí, se você tem até R$ 500 para gastar, 1.600 é uma opção. A quantidade de dinheiro que você tem para investir no CPU tem que ser o fator decisivo. Não adianta eu falar para você que é melhor comprar o 8700K se você tem R$ 500 para investir, você não tem R$ 2.000 para investir. Por isso que eu falei, o gráfico de custo por frame não é tudo. A gente usa como uma ferramenta para avaliar todo um contexto. Esse aqui é o gráfico de custo por frame em 1440p, né? Aonde nós temos uma diferença menor entre o 2600 e o 1600, custando ali os 669, né? E custando 499 também tem um custo por frame menor. Então, pessoal, basicamente é isso, né? Espero que eu tenha ajudado vocês na decisão de comprar um certo CPU ou deixar de comprar um certo CPU. A minha intenção aqui não é fazer você ir lá comprar na Terabyte, é mostrar para você a real. Qual que é a real? O cara que tem o 1600, ele tá rodando mal hoje? O CPU é um lixo? Vale a pena partir para um 3600? É isso que eu pretendi responder no vídeo de hoje. Se você vai rodar a 60 FPS, o 1600 segura bem na maioria dos jogos. Um jogo ou outro que ele cai um pouquinho para 55, tem um jogo ali que cai para 50, mas é uma diferença, né, 10 frames para chegar em 60. E nos preços que tem aparecido por 499, excelente, excelente. Ah, tá custando hoje 669, não vale a pena, não recomendo. Vale a pena esticar um pouquinho mais e pegar um 9400F que está pouco a mais e vai te entregar mais frames para aquele cara que quer jogar numa taxa de frames maior, quer jogar 100, 120 e tal. A vantagem dos Ryzen hoje é longevidade de plataforma e upgrade. Nos testes de CPU, renderização, ganha um pouquinho dos CPUs Intel ali. Não, Lucas, o meu foco hoje é 144, quero folga no processador, não quero CPU a 100%, Ryzen 5 1600. Cada CPU desse tem uma categoria de público, certo? Lucas, eu não tenho a grana para gastar num 1600, eu não tenho R$1.100, 9400F. É o custo-benefício intermediário. Foi o CPU que eu recomendei lá no outro vídeo. Eu tenho hoje R$800 para gastar. Qual que eu compro? Você pode comprar o 9400F. Ele está melhor, está mais estável que o 2600. Mas se a gente volta naquela questão, quero jogar só a 60, tanto faz, cara. Tanto faz. Vocês viram que todos entregaram aqui. Isso independente da placa. Eu coloquei uma 2080 Super pra gente ver gargalo mesmo. Não é isso que vocês gostam de ver, gargalo? Então, coloquei uma placa rápida. Mas normalmente o cara vai usar uma placa de vídeo mais fraca, que vai entregar menos frames e a diferença vai ser menos ressaltada ainda. O cara pega uma 1660 Ti, que vai dar 80, 70 frames nos jogos, dependendo da configuração gráfica. Cara, a diferença vai ser assim, ó, cada vez menor. Compreende o que eu quero dizer? Eu estou mostrando uma situação de gargalo para vocês entenderem, mas a placa real que você vai colocar com o seu 1600, que é uma 570, que é uma 580, uma 1660, normalmente você vai estar rodando com uma taxa de frames menor. E aí, as diferenças somem. Ok? Pega o mais barato para o seu objetivo. Espero que eu tenha sido útil. Grande abraço. Até mais.